Eu nunca pensei que minha vida tomaria um rumo tão estranho, tão repentino, tão fora do que eu havia sonhado para mim. Cresci em uma vila simples, ajudando minha mãe a vender verduras na feira. Sem luxo, sem riqueza, mas com a fé em Deus sustentando nossos dias difíceis. O máximo que eu sonhava era estudar um pouco mais, talvez conseguir um trabalho em uma biblioteca, ou quem sabe abrir uma pequena cafeteria no centro. Mas em nenhum dos meus sonhos estava escrito que eu me casaria com um homem que não conhecia, um herdeiro arrogante, frio e inacessível, conhecido por todos como alguém impossível de amar. Antes da história começar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder esse romance impossível que se torna real, cheio de emoção, fé e surpresas que vão tocar seu coração. Clica agora em inscrever-se e vem viver essa história com a gente. Naquele dia, recebi a notícia como um golpe. Minhas mãos suavam, minhas pernas tremiam e parecia que o chão sumia sobre meus pés. Meus pais estavam diante de mim, com olhares sérios e pesados, anunciando que eu seria a esposa de Han Ji-hoon, o filho de um dos empresários mais influentes da Coreia. Não era um pedido, era uma decisão já feita. Um acordo selado entre famílias, uma forma de quitar uma dívida antiga. Meus olhos marejaram de lágrimas e as palavras não saíam da minha boca. Como poderia aceitar algo tão absurdo? É pro bem da família, minha mãe disse com voz embargada. E talvez seja também pro seu bem. Deus pode estar preparando algo que você ainda não enxerga. Eu queria acreditar, mas tudo dentro de mim gritava que era uma armadilha. Ji-hoon era conhecido por sua brutalidade emocional, por tratar as pessoas como peças de xadrez, sem nunca demonstrar compaixão ou carinho. Casar com ele significava viver uma prisão, uma vida de aparências, sem amor, sem ternura. Mas ao mesmo tempo, como recusar? Eu não tinha poder, não tinha voz. A decisão já estava tomada e no fundo sabia que meus pais estavam tentando proteger o pouco que tínhamos. Eu só não entendia como esse casamento arranjado poderia ser um caminho de vida e não de destruição. Naquela noite, sozinha, em meu quarto, ajoelhei-me ao lado da cama e chorei diante de Deus. Minha oração era curta, mas sincera. Senhor, eu não entendo, mas se essa é a tua vontade, me dá força. Se esse casamento é uma armadilha, me livra. Mas se o Senhor está escondendo um propósito atrás disso, me ajuda a enxergar. Eu não sabia, mas esse pedido simples seria a chave para abrir uma história que mudaria não só a minha, mas também a de Ji-hoon. Porque o que parecia uma sentença cruel, um arranjo frio, seria transformado por Deus em algo que nem os dois imaginavam. Um amor real, construído onde ninguém acreditava que pudesse existir. Era o início de um caminho inesperado, onde o impossível se tornaria realidade e um coração de pedra aprenderia a bater de verdade. Quando finalmente o vi pela primeira vez, percebi que todas as histórias sobre ele não eram exagero. Han Ji-hoon entrou na sala como se o ar tivesse mudado de direção. Era alto, com postura ereta e um olhar que parecia atravessar qualquer pessoa que ousasse cruzar seu caminho. Seus cabelos negros estavam perfeitamente alinhados, e o terno impecável que vestia não era apenas roupa, mas uma armadura. Nada em sua expressão revelava emoção, nem alegria, nem raiva, nem dor, apenas frieza. Ele caminhava devagar, calculado, como alguém que sempre soube que todos os olhares estavam sobre ele. E de fato estavam. Os murmúrios cessaram quando sua presença dominou o ambiente. Havia nele uma aura de poder, mas também de arrogância. Ji-hoon não precisava levantar a voz para ser respeitado. Sua simples existência já impunha distância. Era como se ele estivesse em um pedestal invisível, inalcançável para qualquer pessoa comum, e ainda mais inalcançável para alguém como eu. Seus olhos, escuros e afiados, pararam sobre mim por alguns segundos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não havia calor naquele olhar, apenas avaliação,
como se estivesse analisando um objeto ou medindo o peso de um fardo que teria que carregar. Foi nesse momento que entendi. Para ele, aquele casamento não passava de uma obrigação, um negócio sujo que seus pais haviam imposto para que ele aprendesse uma lição. Eu, a moça simples, filha de uma família sem prestígio, era a punição que seu pai havia escolhido para quebrar o orgulho dele. O herdeiro bruto e mimado teria que se casar com alguém do povo, alguém que não lhe traria status, glamour ou poder. E ele odiava isso. Eu podia ver em cada músculo tenso do rosto dele, em cada segundo daquele silêncio que pesava entre nós. Então, é ela? Ele disse em voz baixa, mas cortante como gelo. Meu coração bateu mais rápido. Não havia ternura, não havia delicadeza, apenas desdém. Ele não me cumprimentou, não sorriu, não fez esforço algum para parecer educado. Apenas confirmou com um aceno seco e desviou o olhar. Como quem aceita um destino imposto, mas não se importa em esconder a raiva que sente. Naquele instante, percebi o tamanho da barreira entre nós. Eu era apenas uma moça comum, criada com valores simples, sustentada pela fé e pela esperança. Ele, um homem moldado pelo poder, acostumado a mandar, a controlar e a nunca ser contrariado. Era como se estivéssemos em mundos diferentes. E diante dessa distância, um pensamento me atravessou. Como Deus poderia transformar aquilo em algo bom? Eu não sabia. Mas por trás da frieza de Ji-hoon havia feridas escondidas, histórias nunca contadas e um coração que, embora endurecido, ainda precisava aprender o que era amar de verdade. E seria justamente ali, naquela união impossível, que Deus mostraria seu poder de transformar até mesmo o que parecia uma punição em uma bênção inesperada. O encontro seguinte não foi marcado por flores nem por sorrisos. Foi quase uma reunião de negócios, fria e direta, onde as condições de nossa união foram postas sobre a mesa como se estivéssemos assinando um contrato de trabalho. A sala de reuniões da empresa da família dele era grande demais, silenciosa demais, e cada detalhe parecia me esmagar, do brilho dos mármores no chão ao cheiro de café caro que pairava no ar. Ji-hoon entrou acompanhado de um advogado e de sua secretária. Eu apenas com meu pai, que mal ousava erguer os olhos. Vamos ser claros, Ji-hoon começou, cruzando os braços. Sua voz soava firme, sem espaço para contestações. Esse casamento não é por amor, nem por escolha, é uma imposição. Então, para que tudo funcione, algumas regras precisam ser seguidas. Ele se inclinou para frente, apoiando as mãos sobre a mesa de madeira polida. Seus olhos me atravessaram como lâminas. Primeiro, entre nós não haverá envolvimento emocional. Isso precisa ser entendido desde já. Você terá meu nome, terá a casa, mas não terá meu coração. Segundo, em público, agiremos como um casal, porque essa é a exigência de meu pai. Mas dentro de casa, cada um segue sua vida. Terceiro, ninguém precisa saber das circunstâncias reais desse casamento, nem amigos, nem vizinhos, nem ninguém. Para todos, será um acordo perfeito. Cada palavra dele parecia uma sentença. Meu peito doía, mas me mantive em silêncio. Eu já esperava que fosse assim. O orgulho dele não permitiria mostrar fraqueza e eu era apenas o instrumento da lição que seu pai havia decidido dar. Mas ouvir da própria boca dele que não haveria espaço para amor, carinho ou sequer respeito foi como sentir uma porta se fechando dentro de mim. Se cumprir essas regras, não haverá problemas, ele finalizou ajeitando o relógio caro no pulso. Você terá a vida que sempre quis, roupas, conforto, viagens, mas não crie ilusões. Eu não pedi por isso e não pretendo me envolver mais do que o necessário. Engolia seco. Eu poderia ter chorado, poderia ter protestado, mas minhas palavras ficariam presas na garganta. Era um casamento de aparências, uma farsa sustentada por promessas frias. E então,
Mesmo com todas aquelas condições, algo dentro de mim queimava. Uma voz silenciosa ecoava no meu coração: confia em mim, eu posso transformar o que parece impossível. Me lembrei de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso me deu forças para não desmoronar. Talvez fosse o começo de uma história que ainda não compreendia, mas que Deus já havia escrito. E assim, com regras que pareciam grilhões, com promessas que mais soavam como ameaças, começou um casamento que não tinha amor, mas tinha um propósito escondido. Um propósito que só o tempo revelaria. Nos primeiros dias de casados, a casa parecia mais um palácio vazio do que um lar. Era imensa, luxuosa, silenciosa demais. Os corredores longos ecoavam cada passo que eu dava, como se o som quisesse me lembrar de que eu estava fora do meu lugar. Cada móvel reluzente, cada detalhe de decoração gritava poder, mas em meu coração só havia solidão. E, no meio de tudo aquilo, havia ele, Han Ji-hun, sempre impecável, sempre frio, sempre distante. As manhãs eram iguais. Eu acordava cedo, por hábito, preparava meu café simples na cozinha enorme que parecia saída de uma revista de arquitetura, mas raramente o via. Ji-hun preferia tomar café fora ou deixava que a empregada lhe servisse em uma bandeja de prata. Quando, por acaso, cruzávamos no corredor, ele me cumprimentava com um aceno seco, sem trocar sequer 2 palavras. Seu olhar era calculado, duro, como se estivesse sempre medindo a distância exata que devia manter de mim. Na mesa de jantar, o silêncio era sufocante. O som dos talheres contra a porcelana parecia gritar mais alto do que qualquer conversa. Eu tentava puxar assunto, mas cada tentativa morria no mesmo instante. "Como foi o trabalho hoje?" perguntei certa noite, sorrindo de leve. Ele levantou os olhos devagar, me encarando com expressão neutra. "Foi trabalho", e voltou a olhar para o prato, cortando a carne com precisão. Era sempre assim. Respostas curtas, frases que não davam espaço para continuidade. Ele não se irritava, não levantava a voz, mas deixava claro que não queria proximidade. Era como viver ao lado de uma muralha de gelo, inalcançável, intocável. E, entanto, eu não podia esquecer as regras. Sem envolvimento emocional, ele havia dito. Então, talvez fosse isso mesmo que ele desejasse. Uma esposa invisível, que não atrapalhasse, que não exigisse, que apenas ocupasse o espaço ao seu lado para cumprir uma formalidade diante do pai dele e da sociedade. Ainda assim, em meu íntimo, algo me incomodava. Eu sabia que Deus não une pessoas sem propósito. E, embora eu ainda não entendesse, acreditava que até aquele silêncio frio, até aquela distância dolorosa, poderiam se tornar um terreno onde algo novo nasceria. À noite, deitada em meu quarto separado, eu orava em silêncio. Senhor, me ajuda a não endurecer o coração. Se tu tens um plano, me dá paciência para esperar. Me mostra como ver além desse gelo, além da arrogância. Porque se depender de mim, eu vou desistir. E era nesse contraste, o luxo por fora e a solidão por dentro, a aparência de um casal perfeito diante dos outros e o vazio dentro das paredes da casa, que nossa história começava a ser moldada. Não havia amor, não havia amizade, apenas distância. Mas Deus já estava trabalhando onde os dois não conseguíamos enxergar. Foi numa noite chuvosa que a primeira rachadura surgiu na muralha de gelo que cercava Han Ji-hun. Até então, ele tinha sido inabalável, distante, frio, impecável em cada gesto. Mas o inesperado sempre encontra brechas. E naquela noite, Deus permitiu que eu visse algo que ninguém mais via. Eu havia descido até a sala para pegar um copo d'água.
A casa estava silenciosa. Apenas o som da chuva forte batendo contra as enormes janelas de vidro. Foi então que ouvi um barulho abafado vindo do escritório. Hesitei por alguns segundos, afinal, ele odiava interrupções. Mas a curiosidade me levou a dar alguns passos cuidadosos até a porta entreaberta. Lá dentro, vi Ji-hoon sentado à mesa, os cotovelos apoiados e as mãos pressionando a cabeça. Os papéis espalhados pelo tampo revelavam contratos, números, documentos importantes. Mas não era isso que chamou minha atenção. Era ele. Seu rosto estava cansado, muito diferente da máscara rígida que sempre mostrava. Havia sombras de dor nos olhos, marcas que o dinheiro e o poder não conseguiam esconder. Pela primeira vez ele parecia humano. De repente, ouvi sua voz baixa, quase um sussurro. Por quê? Pai, até quando vai me punir desse jeito? Meu coração apertou. Ele falava com uma voz carregada de ressentimento, como um filho ferido. Naquele momento percebi que aquele casamento arranjado não era apenas uma lição para ele, mas também uma ferida aberta. O peso de carregar o orgulho do pai e, ao mesmo tempo, a humilhação de ter sua vida controlada parecia sufocá-lo. Quando percebi que ele levantava os olhos na direção da porta, recuei rapidamente, com medo de ser pega espiando. Mas naquela noite, antes de voltar ao meu quarto, eu vi Ji-hoon de um jeito diferente. Ele não era apenas o herdeiro arrogante, o homem inacessível. Ele também era alguém quebrado, alguém que escondia dores profundas atrás da frieza. Deitada na cama, as palavras dele ecoavam na minha mente. Até quando vai me punir desse jeito? Pela primeira vez senti compaixão em vez de raiva. Talvez o problema não fosse apenas o orgulho dele, mas também as cicatrizes que carregava. E foi nesse momento que um versículo veio ao meu coração. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Ji-hoon podia ter dinheiro, poder e tudo o que quisesse, mas o seu espírito estava abatido. E sem perceber, Deus começava a me mostrar que eu tinha um papel nessa história maior. Não apenas suportar aquele casamento, mas talvez ser um canal de cura para aquele coração ferido. Naquela noite, a muralha de gelo não caiu por completo, mas uma pequena rachadura se abriu. E por aquela fresta, eu vi que até o mais bruto dos corações pode carregar uma dor silenciosa que clama por redenção. Depois daquela noite chuvosa em que percebi a dor escondida por trás da frieza de Ji-hoon, algo dentro de mim mudou. Eu ainda não sabia se deveria me aproximar ou se o melhor era manter a distância, como ele sempre deixava claro. Mas comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. E foram justamente esses pequenos gestos que começaram a quebrar, pouco a pouco, a barreira de gelo entre nós. Tudo começou em uma manhã comum. Eu estava prestes a sair para o mercado quando percebi que o guarda-chuva havia sumido. A chuva caía fina e suspirei, resignada, pronta para enfrentar o caminho mesmo assim. Mas quando abri a porta, encontrei um guarda-chuva preto encostado ao lado do batente. Era o dele. Pensei que fosse coincidência, mas quando voltei horas depois, percebi que Ji-hoon havia saído sem levar nenhum. Ele havia deixado o guarda-chuva para mim. Não comentou nada, não olhou para mim, mas o gesto silencioso ficou gravado em meu coração. Em outra ocasião, acordei tarde da noite com uma tosse forte. Caminhei até a cozinha, ainda sonolenta, e quase soltei um grito quando vi Ji-hoon parado diante do balcão, misturando algo numa caneca.
Ele me olhou surpreso, como se não esperasse me ver ali, e colocou a caneca sobre a mesa. Leite morno, disse apenas, desviando o olhar. Ajuda na tosse. Eu fiquei sem palavras. Ele não ficou para ouvir meu agradecimento. Simplesmente subiu as escadas e desapareceu no corredor escuro, como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite, enquanto segurava a caneca quente entre as mãos, meu coração bateu diferente. Foram vários pequenos detalhes. Um cobertor extra deixado dobrado no sofá num dia frio, um bilhete curto, mas educado, avisando que voltaria tarde. Uma xícara de café colocada ao meu lado enquanto eu lia um livro na sala, sem uma palavra dita, mas com a presença dele ali, próxima. Pequenos atos que, embora simples, falavam muito mais do que qualquer discurso. Eram como sementes lançadas num solo seco. Gestos silenciosos que diziam: eu vejo você, eu me importo, mesmo que eu não saiba como demonstrar. E dentro de mim, a raiva que antes queimava foi dando lugar a uma esperança tímida, quase impossível, mas real. Lembrei-me de Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Talvez Ji-hoon não fosse capaz de grandes demonstrações, mas esses pequenos gestos eram como lampejos de humanidade que Deus permitia que eu enxergasse. Era como se ele me dissesse: veja além da aparência, porque é no detalhe que o coração começa a ser revelado. E assim, pouco a pouco, entre silêncios e distâncias, os gestos começaram a falar mais alto do que as palavras nunca ditas. E eu já não via Ji-hoon apenas como o herdeiro bruto que me foi imposto, mas como um homem que talvez estivesse aprendendo a amar de maneiras que ele mesmo ainda não compreendia. Foi quase sem querer que aconteceu. Depois de semanas convivendo em meio a silêncios pesados e olhares contidos, uma cena inesperada trouxe o primeiro riso compartilhado entre nós. E de algum modo, aquele instante simples começou a mudar tudo. Era um sábado de manhã. A chuva da noite anterior havia deixado o jardim úmido e a brisa fresca entrava pela janela aberta da sala. Eu estava na cozinha, tentando preparar um café da manhã mais elaborado do que o habitual. Queria, de alguma forma, demonstrar gratidão pelos pequenos gestos de cuidado que Ji-hoon havia feito nas últimas semanas. Não sabia se ele notaria, mas tentei. A mesa estava quase pronta. Frutas cortadas, pão fresco, ovos mexidos. E foi então que decidi arriscar algo diferente. Panquecas. Nunca tive talento na cozinha, mas o esforço parecia valer a pena. Só que no meio da pressa, acabei exagerando na quantidade de fermento. Quando tirei a primeira panqueca da frigideira, ela estava mais parecida com uma almofada inflável do que com comida. Olhei para aquilo, suspirei fundo e coloquei no prato, torcendo para que ninguém percebesse. Foi nesse momento que ouvi a voz dele atrás de mim. O que é isso? Ji-hoon perguntou, erguendo uma sobrancelha. Me virei assustada, com a frigideira ainda na mão. É uma panqueca. Ele se aproximou, pegou o garfo e cutucou a massa fofa. A panqueca afundou e voltou ao formato como se fosse uma bola de borracha. Por um segundo, o silêncio pairou, e achei que ele iria criticar ou simplesmente ignorar. Mas, para minha surpresa, ele soltou uma risada curta, quase involuntária. Não é uma panqueca, é um travesseiro disfarçado, disse ele, rindo mais uma vez. Fiquei vermelha, tentando esconder meu constrangimento, mas acabei rindo também. E, de repente, o riso dele se tornou contagiante. Não era a gargalhada alta de alguém expansivo, mas um riso contido, sincero, que suavizou os traços rígidos do seu rosto. Pela primeira vez desde que nos casamos, vi o verdadeiro Ji-hoon. Não o herdeiro arrogante, não o homem frio, mas um jovem que, assim como eu,
ainda estava aprendendo a lidar com aquela situação. Pode rir à vontade, eu falei, tentando disfarçar minha vergonha. Mas eu juro que vou melhorar na próxima. Ele pegou o garfo novamente, cortou um pedaço da panqueca deformada e, diante do meu olhar incrédulo, colocou na boca. Fez uma careta e riu mais uma vez. Horrível! Mas você tentou! E naquele instante, algo mudou. A tensão que sempre nos cercava deu lugar a um momento leve, quase infantil. Foi como se o peso das regras, do contrato e das barreiras tivesse se dissolvido por alguns minutos, deixando apenas dois jovens rindo juntos de um erro simples. Naquela manhã, entendi o quanto Deus usa até as situações mais banais para quebrar muralhas. O coração alegre faz bem como remédio. Provérbios 17:22. Aquela pequena gargalhada foi como uma dose de cura, não apenas para ele, mas para mim também. Um lembrete de que até nos detalhes engraçados da vida, o Senhor semeia esperança. E embora soubéssemos que ainda havia um longo caminho pela frente, uma certeza nascia silenciosamente. Não estávamos tão distantes quanto antes. Depois daquela manhã inesperada de risadas, algo em nossa convivência começou a mudar. Não houve declarações, não houve promessas, nem mesmo palavras que admitissem o que estava acontecendo, mas havia algo novo no ar, um fio invisível que nos aproximava cada vez mais. Era como se o silêncio que antes pesava tivesse ganhado outro tom, menos sufocante, mais cheio de significado. Certa noite, estávamos na sala, cada um ocupado com algo diferente. Eu lia um livro de devoções que havia trazido da minha antiga casa, enquanto Ji-hoon trabalhava em seu laptop, sentado na poltrona de couro. O silêncio reinava, mas já não era frio. De vez em quando eu levantava os olhos das páginas e o observava, e percebia que ele também fazia o mesmo. Não eram olhares longos, apenas segundos roubados, mas intensos o suficiente para fazer meu coração acelerar. Uma dessas vezes, nossos olhares se cruzaram e nenhum dos dois desviou de imediato. Foi rápido, mas aconteceu. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios dele, e naquele instante percebi que havia mais ternura em seus olhos do que ele estava disposto a admitir. Outro momento marcante aconteceu em uma manhã fria. Ele estava servindo chá na cozinha quando uma xícara quase escorregou da minha mão. Antes que eu pudesse reagir, Ji-hoon se aproximou rápido e segurou minha mão firme, evitando que a porcelana se quebrasse no chão. O toque foi breve, mas a intensidade dele ficou gravada. Sua mão quente sobre a minha, seus olhos fixos nos meus por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E, quando ele soltou, senti falta daquele contato imediato. Eram nesses gestos sutis que a intimidade silenciosa se revelava. Um cobertor puxado até meus ombros quando eu cochilava no sofá. O chá servido ao meu lado sem que eu pedisse. O jeito como ele desacelerava os passos quando caminhávamos juntos, como se não quisesse me deixar para trás. Nada era dito, mas tudo era sentido. Dentro de mim, um conflito crescia. Eu sabia das regras, sem envolvimento emocional, mas como manter o coração indiferente diante de tantas pequenas provas de cuidado? Era impossível ignorar. E ao mesmo tempo, eu percebia que Ji-hoon também lutava contra si mesmo. Seu olhar, os gestos, suas pausas diziam muito mais do que a boca dele era capaz de admitir. Lembrei-me de 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Talvez Ji-hoon não conseguisse falar de amor, talvez não conseguisse sequer admitir que sentia algo,
mas suas obras, seus atos discretos já revelavam uma verdade que ele tentava esconder. E assim, sem pressa, sem grandes cenas, Deus ia tecendo entre nós uma ligação mais forte do que qualquer contrato. Uma intimidade que não precisava de palavras, porque os olhos e os gestos falavam por si só. Tudo parecia caminhar lentamente, com gestos sutis e olhares que falavam mais do que palavras. Até que um dia, o segredo veio à tona, como uma rajada inesperada de vento que derruba toda a fachada de gelo. Eu estava organizando livros na pequena biblioteca que havia no segundo andar da casa, um cômodo que Ji-yoon raramente frequentava, quando ouvi uma conversa ao telefone que mudaria minha percepção para sempre. Ele estava na sala de estudos, a porta entreaberta, e sua voz baixa, carregada de tensão, escapou sem perceber. Não posso mais adiar. Ela precisa de tratamento. Não temos tempo. Um suspiro pesado. Eu prometi que cuidaria dela e falhei até agora. Meu coração disparou. Eu conhecia a vida de Ji-yoon apenas superficialmente. O herdeiro bruto, frio e arrogante. Mas agora eu percebia que por trás daquela frieza havia responsabilidades e dores silenciosas que ninguém conhecia. Ele não era apenas um homem implacável e orgulhoso, mas também era alguém que carregava o peso de uma promessa não cumprida, uma dívida emocional com alguém que amava profundamente. Sua mãe, que estava gravemente doente e que aparentemente dependia dele mais do que se podia imaginar. Senti uma mistura de choque e compaixão. As peças se encaixaram. Cada gesto silencioso que antes parecia frio ou calculado agora fazia sentido. Aquele cuidado inesperado com o café, o cobertor deixado na sala, o guarda-chuva à minha porta. Não era simplesmente gentileza, era uma forma dele tentar fazer algo certo, mesmo que não soubesse como expressar carinho. Minhas mãos tremeram e eu percebi que as regras que antes pareciam muros entre nós começavam a se desfazer lentamente. Eu enxergava não apenas o herdeiro arrogante que todos temiam, mas um homem capaz de sofrer, de se sacrificar e de se importar profundamente, ainda que escondesse isso atrás de uma máscara de indiferença. E foi nesse momento que um versículo me veio à mente, como uma lâmpada acesa no escuro. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmos 145, 9. Deus nos havia colocado ali não apenas para cumprir regras ou aparências, mas para que aprendêssemos a enxergar além da superfície, a perceber o coração ferido e, com paciência e amor, ajudar a curá-lo. Quando Ji-yoon finalmente percebeu que eu havia ouvido a conversa, eu não disse nada, apenas senti que algo havia mudado entre nós. Ele desviou o olhar, mas dessa vez não houve frieza. Houve vulnerabilidade. Pela primeira vez percebi que a barreira não era apenas minha ou dele. Era uma oportunidade para ambos aprendermos a confiar, a cuidar e a amar de uma maneira que não sabíamos ser possível. Os dias passaram rápidos, mas cada um parecia carregado de tensão. Aquele casamento que fora imposto pelos pais de Ji-hoon, cheio de regras e barreiras, tinha uma data simbólica que se aproximava, o momento em que, segundo a promessa familiar, ele deveria cumprir sua lição e seguir com sua vida como se nada tivesse acontecido. Para todos, seria apenas um casamento arranjado que cumpria uma obrigação social. Para nós, era o palco de sentimentos silenciosos que começavam a explodir por dentro. A cada manhã, eu acordava com o coração acelerado. Olhares furtivos, gestos sutis de cuidado e pequenos momentos de intimidade silenciosa se tornavam ainda mais intensos, porque sabíamos que tudo podia mudar a qualquer instante. O silêncio que antes era sufocante, agora carregava a expectativa, e cada risada compartilhada ou xícara de chá entregue discretamente parecia gritar algo que não ousávamos dizer em palavras.
Ji-hoon também mostrava sinais de mudança. Seus movimentos, antes rígidos e calculados, agora tinham uma suavidade discreta, quase imperceptível, mas suficiente para que eu sentisse a diferença. O jeito como ele deixava pequenas notas para mim, ajustava o cobertor quando eu cochilava, ou simplesmente me acompanhava pela casa sem dizer uma palavra, tudo isso revelava que, mesmo que o casamento tivesse sido arranjado, algo estava florescendo entre nós. A proximidade do fim do contrato familiar, o momento em que ele poderia finalmente se libertar da obrigação imposta, fazia meu coração disparar. Cada gesto e cada olhar carregavam uma urgência emocional que não existia antes. Era a sensação de que, se não tomássemos coragem agora, todo o sentimento silencioso que havíamos construído se perderia. O casamento, que começou como obrigação e regra, agora se transformava num terreno fértil para algo muito maior, um amor verdadeiro, nascendo entre olhares, gestos e cuidado. E foi nesse clima de tensão e expectativa que senti claramente a ação de Deus. Ele não apenas uniu duas pessoas que não se conheciam e que tinham barreiras emocionais impostas, mas transformou o impossível em possível. O frio em calor, a obrigação em afeto. Cada detalhe, cada pequeno ato de bondade, cada momento compartilhado era parte do plano divino, mostrando que até os corações mais brutos podem ser moldados pelo cuidado, pela paciência e pelo amor verdadeiro. O versículo que ecoava em meu coração era Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu já podia perceber que Deus estava terminando a obra em nós, mesmo quando nós mesmos ainda não entendíamos tudo. O casamento arranjado, que antes parecia um castigo ou um peso, agora se tornava oportunidade de transformação de ambos e de um amor impossível, mas que começava a se tornar real. O momento que eu temia e ao mesmo tempo desejava havia chegado. O fim do contrato simbólico, o prazo da obrigação imposta pelos pais estava iminente, e a tensão acumulada nos dias anteriores se transformou em uma urgência emocional impossível de ignorar. Sentados na sala ampla, iluminada apenas pela luz suave do entardecer que entrava pelas janelas, sentimos que o silêncio não era apenas ausência de palavras. Ele implorava por uma confissão. Ji-hoon estava parado diante da lareira, os olhos fixos na chama que tremeluzia, como se procurasse coragem em seu reflexo no fogo. Eu estava sentada no sofá, segurando minhas mãos, tentando organizar os pensamentos que pareciam bagunçados demais para formar frases coerentes. Mas antes que pudesse falar, ele quebrou o silêncio com aquela voz baixa e firme, carregada de algo que eu jamais havia ouvido antes. Vulnerabilidade misturada com um desejo contido. Ele começou, desviando o olhar por um instante, como se tivesse medo de admitir o que sentia. Eu não quero que isso acabe. Não nós. Ele respirou fundo e finalmente encontrou meus olhos. Eu pensei que fosse apenas uma obrigação, um castigo, mas você mudou tudo. Sua mão se estendeu, hesitante, mas cheia de sinceridade. Eu te amo. Meu coração acelerou. As palavras dele eram como água fresca em meio a um deserto de silêncio e frieza que havíamos vivido até então. Tentei falar, mas a emoção me engoliu. Minhas mãos tremeram e, sem perceber, levantei-me para estar mais próxima. Ji-hoon, eu também te amo. As palavras saíram, quase sussurradas, mas carregadas de toda a sinceridade que eu guardava desde o início. Mesmo sem querer, mesmo sem planejar, meu coração escolheu você.
E naquele instante, todas as barreiras que o casamento arranjado havia imposto se desfizeram. As regras frias, a obrigação, os olhares duros e os silêncios sufocantes, tudo perdeu a força diante da confissão do amor verdadeiro. O herdeiro broto e a moça simples, que pareciam destinados apenas à convivência distante e fria, finalmente se encontraram no lugar mais profundo e sincero de seus corações. Enquanto nos abraçávamos pela primeira vez de verdade, senti que Deus sorria conosco. Ele havia transformado um cenário que parecia impossível em uma história de redenção e amor. Tudo que começara como obrigação se tornou oportunidade. Cada pequeno gesto, cada toque silencioso, cada risada compartilhada nos trouxe até aquele momento de entrega completa. E um versículo ecoou em meu coração naquele instante como selo divino para nossa história. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Foi exatamente isso que havíamos vivido. Paciência, cuidado, pequenos gestos e esperanças silenciosas que se transformaram em um amor impossível, mas que finalmente se tornou real. Naquele abraço sentimos não apenas alívio e alegria, mas a certeza de que o impossível, nas mãos de Deus, sempre pode se tornar realidade. Até mesmo um amor que começou como imposição, mas floresceu em liberdade e entrega completa. Enquanto nos abraçávamos na sala silenciosa, iluminada pela luz dourada do entardecer, senti um calor diferente, um alívio profundo. Todo o medo, toda a tensão, cada barreira imposta pelo casamento arranjado, tinham se transformado em algo que jamais poderíamos ter planejado. Amor verdadeiro. O impossível havia se tornado realidade, e no silêncio do nosso abraço, compreendi que cada desafio, cada gesto pequeno e cada prova de paciência foram essenciais para que chegássemos até ali. Olhando para Ji-hoon, percebi que não importava o quanto ele fosse herdeiro, arrogante ou frio por fora, Deus havia usado cada circunstância para transformar seu coração. Assim como Ele transforma nossas situações difíceis em oportunidades de aprendizado e crescimento, Ele pode também moldar corações endurecidos, quebrar barreiras emocionais e permitir que o amor floresça mesmo onde parecia impossível. O casamento que começou como imposição, que parecia apenas cumprir regras ou castigos, se tornou uma história de fé, paciência e redenção. E é exatamente isso que eu quero deixar com você que está assistindo. Muitas vezes Deus nos coloca em situações que parecem duras ou injustas, mas cada detalhe, cada desafio é parte de um plano maior. Ele trabalha nos corações e nas vidas, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, preparando o terreno para milagres, para reconciliações e às vezes para o amor verdadeiro. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Nossa história é um lembrete disso. O impossível não existe para Deus, e Ele é capaz de transformar até obrigações ou dores em bênçãos que nos levam a um amor real e profundo. Enquanto encerramos essa história, quero que você reflita. E na sua vida, quais situações aparentemente impossíveis Deus pode estar usando para preparar algo melhor? Quais barreiras Ele pode estar quebrando para que o amor, a paz e a reconciliação floresçam? E se você deixasse o cuidado e a paciência de Deus guiarem seu coração, que milagres poderiam acontecer? Se você se emocionou com a história de Ji-hoon e da moça simples e quer continuar acompanhando histórias de fé, amor e transformação,
Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário contando o que mais te tocou nessa história. Cada gesto, cada palavra sua ajuda a espalhar a mensagem de esperança, fé e amor que Deus quer que compartilhemos. E lembre-se, assim como o herdeiro bruto e a moça simples descobriram, o amor verdadeiro pode nascer onde menos esperamos. E Deus sempre age para transformar o impossível em realidade.